Tudo bem? Pega o celular. Aula de eletrodinâmica número 2. Vamos falar dos resistores. Na aula passada a gente falou de corrente elétrica. Quando a gente fala da corrente, que é o movimento ordenado de cargas elétricas, no caso particular de um condutor metálico, ela é formada exclusivamente por elétrons livres que vão estar organizados devido a um DDP, e eles fazem o que? O que é que a corrente faz? Transporta energia elétrica. Gente, quando essa corrente elétrica vai passando por um condutor, ela pode transformar, essa energia elétrica pode ser transformada em outra energia, como energia luminosa, no caso de uma lâmpada, como energia térmica, no caso de dispositivos tipo ferro de passar, tipo, por exemplo, chuveiro elétrico, tipo uma torradeira. E eu vou ficar aqui, porque hoje nós queremos falar justamente desse dispositivo, que são resistores. E quando a gente fala dos resistores, nós vamos dizer que os resistores, tipo ferro elétrico, tipo chuveiro elétrico, tipo uma chapinha, tipo, por exemplo, um ferro de passar, esses dispositivos, o que é que eles fazem exclusivamente? Transformam energia elétrica em energia térmica. Essa transformação de energia elétrica em energia térmica recebe o nome de efeito Joule. Bom, então a partir de agora, quando a gente falar do resistor, nós vamos simbolizar o resistor dessa maneira aqui. Encontrou um circuito, isso representa para a gente um resistor, que pode ser esse símbolo aqui. Bem, esse R que aparece aqui é chamada resistência do resistor, resistência ou resistência elétrica. Bem, e como é que a gente entende essa resistência? Por exemplo, às vezes o pessoal costuma dizer assim: a resistência do chuveiro lá de casa queimou. Espera aí, de fato, não foi a resistência que queimou, é o resistor que queimou. A resistência é uma grandeza física, e essa grandeza física nós entendemos como, vem cá, imagine que nós temos aqui um condutor metálico, onde essas bolinhas pretas aqui com as setinhas representam os elétrons livres. Quando esses elétrons vão passar por esse condutor, esses elétrons aqui estão formando agora a corrente. Na hora que eles vão passar por esse condutor, dentro do condutor, os núcleos, os átomos têm uma vibração. Essa vibração, ela dificulta a passagem da corrente elétrica, e é justamente, devido a essa vibração que há dissipação de energia, ou seja, transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, antes da gente continuar, é essa grandeza associada aqui que a gente vai chamar agora de resistência. Então, observe bem que essa grandeza chamada resistência está associada à vibração dos átomos. Ora, se ela está associada à vibração dos átomos, significa logo de cara que essa resistência está associada à temperatura que o condutor se encontra. Mas por que associada à temperatura? É lógico que na hora que você começar a variar a temperatura que o condutor está submetido, essa vibração dos átomos pode aumentar ou pode diminuir. E o que é que significa dizer? Significa dizer o seguinte: se essa vibração aumentar, para a corrente elétrica passar, torna-se mais difícil. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos chegar agora e vamos repetir, a experiência de Ohm. E o que foi que esse cara, no século XIX, professor de física alemão, ele fez? Bem, ele fez o seguinte: ele pegou um condutor. Quando eu digo um condutor, você entende que é o mesmo comprimento, você entende que é a mesma bitola, que é o mesmo material, e acima de tudo, como eu falei antes, ele vai estar sempre submetido à mesma DDP. Bem, aí quando se estabelece uma DDP, nesse condutor vai surgir uma corrente. Bom, então estabelecendo a DDP para o condutor 1, nós vamos ter o seguinte:
DDP de 1 dividido pela corrente de 1, ohm encontrou um valor X. Quando ele fez isso com o mesmo condutor, porém, troca-se a DDP e aí trocou o valor da corrente. Mas quando ele chegou aqui, ó, fez DDP2 dividido por I2, ele encontrou o mesmo valor X. Aí ele pegou uma outra DDP e teve uma outra corrente mais o mesmo condutor e ele fez DDP3, corrente 3, o mesmo valor X. Ora, rapaz, mas ele fez isso N vezes e ele viu que para o mesmo condutor, repetindo mais uma vez, para o mesmo condutor, quer dizer, o mesmo comprimento, é a mesma área, é o mesmo material e a mesma temperatura. Ele chegou à conclusão que U sobre I vai ser uma constante. Ok? E essa constante ele chamou de R. Quem é esse R? Esse R é a resistência do condutor. Então, que a gente pode escrever aqui o seguinte, o que é que nós podemos escrever? Que R é igual a U sobre I. Tá certo aí? R é U sobre I. Bom, então nós vamos dizer daqui que a unidade dessa resistência no sistema internacional de unidades vai ficar medida mesmo assim. Vamos embora? A unidade da DDP é o volt. A unidade da corrente é o ampere. Volt por ampere. Isso daqui em homenagem a George Simenon é chamado de ohm. Bom, gente, falando na resistência, falando do condutor, repare bem. Um bom condutor é aquele que permite que passe a corrente de alta intensidade. Um mau condutor, ele apresenta uma grande dificuldade à passagem da corrente. Por isso, na física, nós utilizamos um termo aqui chamado condutância. O termo chamado condutância está associado ao material poder conduzir o quê? A corrente elétrica. Então, sendo assim, eu digo para vocês que a condutância é o inverso da resistência. Então, o material que tem grande condutância, ele tem uma baixa resistência. A unidade da condutância, olhe bem, no sistema internacional, fica mesmo assim. É 1 sobre ohm, chamado de ohm a menos 1, que a gente chama isso de Siemens. Tudo bem? Siemens. Então tá aí a unidade da condutância. Agora, gente, voltando aqui. Eu disse para vocês, no caso do condutor, que o condutor que a gente utilizou era sempre o mesmo condutor. Esse condutor que consegue ter o valor da resistência constante, isso na prática não é fácil. Você tem um condutor com a resistência sempre constante. Nós temos aproximações disso aí. Tudo bem? Então, um condutor que tem uma resistência sempre constante é chamado de condutor ôhmico. Então, vamos lá. Então, vamos falar aqui. Primeira lei de Ohm. Bem, essa primeira lei de Ohm é aplicada aqui para condutor ôhmico. O que é que significa dizer condutor ôhmico? Olha bem, ou também chamado de condutor linear. Gente, esse condutor ôhmico ou linear é um condutor que apresenta uma resistência sempre o quê? Constante. Tudo bem? Aí, quando essa resistência é constante, essa relação U é igual a R vezes I é chamada primeira lei de Ohm. Presta atenção, hein? Quando eu chamo isso aqui primeira lei de Ohm, a resistência é constante. É por isso que o condutor ôhmico é chamado de condutor o quê? Linear. Bom, e por que linear? Vamos embora. Se você chegar aqui e traçar o gráfico de U em função de I, nós vamos ter isso aqui.
função linear. O gráfico é uma reta inclinada. Tá certo aí? Passando aqui pela origem. Agora, fica olhando, ó. Nós temos aqui uma inclinação θ. Repare bem. Se vocês analisarem, eu vou ter aqui um valor I, e para esse valor I, eu tenho um valor U. Tá aí o coordenado, UI. Repare bem, se a gente chegar agora e olhar para esse desenho, isso aqui embaixo formou um triângulozinho, onde U é o cateto oposto a θ, e I é o cateto adjacente. Ora, rapaz, tangente de θ é U sobre I. Mas se você voltar aí no comecinho da aula, você está vendo o seguinte, que U sobre I, fisicamente falando, nós chamamos de quê? Da resistência. Então a gente pode dizer que a resistência é numericamente igual à tangente do ângulo. Tudo bem? Então tá aqui, gente. Na hora que você estiver discutindo e utilizando essa relação, U é igual a R vezes I, eu chamei primeira lei de Ohm, se eu chamei primeira lei de Ohm, a resistência tem que ficar o quê? Constante. Tudo bem? E se essa resistência variar, o condutor deixa de ser ômico. Tá certo? E como é que a gente trabalha? Pronto. Se eu tiver, por exemplo, um condutor, olha bem, não ômico. Esse condutor não ômico, ele apresenta uma resistência variável. Por exemplo, imaginem vocês que eu tenho esse gráfico aqui de U em função de I, e a gente tem essa curva. E aí você poderia perguntar, isso aqui é um condutor ômico? Não, eu já sei que não é ômico. Aí você pergunta, como é que você sabe que não é ômico? Muito simples. No condutor ômico, ele é linear. Tá certo aí? Ele é linear. A resistência aqui é constante. A resistência aqui varia. A resistência aqui não é constante. Bom, agora tem uma coisa interessante. Se a resistência varia, ela pode estar variando aumentando, ela pode estar variando diminuindo. Nesse caso aqui, como é que eu sei como se calcula a resistência? Simples. No gráfico UI, no gráfico, não é na função linear, no gráfico UI, a resistência é numericamente igual a tangente. Volta. Mas aqui é UI. E cadê a tangente? Vamos lá. Eu não tenho tangente. Eu tenho as tangentes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma inclinação θ1. Aqui, ó, eu tenho uma inclinação θ2. Se você olhar, o que é que está acontecendo com os ângulos? Os ângulos estão diminuindo. Se os ângulos diminuem, a resistência também diminui. Então, é a resistência variável que está diminuindo. Então, ó, como R é numericamente igual a tangente de θ, o que é que eu observo nesse caso? Como θ diminui, temos que R, que é a resistência, diminui também. Tá ok? Então, gente, não pode esquecer isso. No gráfico U em função de I, a resistência é numericamente igual a tangente. Beleza? Ok, gente? Fiquem com Deus.